Olá, prezado aluno. Sou o professor Wilton Rezende de Freitas e é uma honra estar com você nessa videoaula de macroeconomia. Hoje discutiremos os principais agregados macroeconômicos e, sobretudo, aprenderemos a interpretar esses agregados de modo a compreender os seus impactos sobre as organizações. Agregados macroeconômicos nada mais são do que medidas estatísticas que fornecem uma visão geral da economia de um país em determinado período. Esses agregados são geralmente usados para medir o desempenho econômico de um país, identificar tendências e comparar o desempenho econômico de diferentes nações. Os agregados macroeconômicos mais comuns incluem o Produto Interno Bruto, que chamamos de PIB, que é a medida do valor total de bens e serviços finais produzidos por um país em determinado período. Temos também a taxa de inflação, que mede a taxa de aumento dos preços de bens e serviços. Temos ainda a taxa de desemprego, que mede a porcentagem de pessoas que estão desempregadas em uma população economicamente ativa. Temos a balança comercial, que mede, dentro de um período, a diferença entre exportações e importações de um país. Mas não para aí, existem outros agregados macroeconômicos. Podemos incluir a taxa de juros, a taxa de câmbio, o investimento, a renda, o consumo, dentre outros. Essas medidas são amplamente utilizadas por governos, empresas e analistas para monitorar e analisar a economia em geral e tomar decisões fundamentadas. Que tal nós explorarmos um pouquinho mais alguns desses indicadores? Vamos lá? Comecemos pelo PIB. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma medida estatística que representa o valor total de todos os bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras geográficas de um país em determinado período, geralmente um ano. O PIB é uma das principais medidas da atividade econômica de um país e é amplamente utilizado para avaliar o seu desempenho econômico. Como dito, o cálculo do PIB é feito através da soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país. Isso inclui tudo, desde bens de consumo até investimentos em infraestrutura, gastos do governo, as exportações líquidas, ou seja, exportações menos importações. O PIB é uma medida bruta, ou seja, ele não leva em conta fatores como distribuição de renda e a qualidade de vida da população. O PIB é uma medida muito importante para avaliar a saúde econômica de um país, bem como para comparar o desempenho econômico entre nações. O aumento do PIB geralmente indica um aumento na produção e renda de um país, enquanto que uma queda do PIB pode indicar uma recessão ou uma desaceleração econômica. No entanto, o PIB não é uma medida perfeita e outras medidas econômicas, como o Índice de Desenvolvimento Humano, podem ser usadas em conjunto com o PIB para fornecer uma imagem mais completa do bem-estar econômico e social de um país. Outro indicador macroeconômico muito importante é a renda nacional. Ela representa a renda total gerada por um país em determinado período
geralmente um ano. É a soma do valor de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país, inclusive rendas recebidas do exterior, lembrando de excluir as rendas enviadas para o exterior. A renda nacional é uma medida mais abrangente que o Produto Interno Bruto, uma vez que o PIB inclui apenas a produção dentro das fronteiras do país, enquanto a renda nacional inclui tanto a produção dentro quanto fora das fronteiras do país. Para calcular a renda nacional, é necessário somar a renda gerada por todos os fatores de produção do país, incluindo salários, lucros e juros. Além disso, as rendas recebidas do exterior, como remessas de trabalhadores e lucros de empresas estrangeiras, essas são adicionadas, enquanto que as rendas enviadas para o exterior, como remessa de lucro de empresas nacionais para matrizes estrangeiras, essas devem ser subtraídas. A renda nacional ela é importante. Por quê? Porque ela reflete a capacidade de um país de gerar renda e de distribuí-la entre os fatores de produção e a população. Uma alta renda nacional pode indicar um alto nível de desenvolvimento econômico e social, mas é importante avaliar outros indicadores, como a distribuição de renda e o índice de desenvolvimento humano, para que se tenha uma compreensão mais completa do bem-estar econômico e social de um país. Por fim, falaremos de outro indicador macroeconômico muito importante, que são os investimentos. No contexto da macroeconomia, o que são investimentos? Investimentos se referem aos gastos realizados por empresas, governos e indivíduos em bens de capital, como máquinas, equipamentos, edifícios e infraestrutura de modo geral, com o objetivo de aumentar a produção futura de bens e serviços. Os investimentos são uma importante fonte de desenvolvimento econômico, pois permitem que as empresas expandam suas capacidades produtivas, criem empregos e gerem mais renda. Além disso, os investimentos em infraestrutura podem melhorar a produtividade da economia como um todo, reduzindo os custos de produção e melhorando a competitividade dos negócios. Os investimentos podem ser financiados através de diferentes fontes, como recursos próprios das empresas, empréstimos bancários, investimentos diretos estrangeiros e gastos do próprio governo. No entanto, a disponibilidade de recursos financeiros e o custo do capital são fatores importantes que afetam diretamente a decisão de investir. Os investimentos, prezado aluno, eles podem ser classificados em duas categorias: investimentos privados e investimentos públicos. Investimentos privados são realizados por empresas privadas e incluem aquisições de bens de capital, expansão de negócios, pesquisa e desenvolvimento. Investimentos públicos, por sua vez, são realizados por quem? Pelo governo e incluem construção de infraestrutura como estrada, portos, aeroportos, bem como programas de investimento na saúde, na educação e na própria pesquisa. Os investimentos são um importante indicador da saúde econômica de um país. Um aumento nos investimentos pode indicar que as empresas estão confiantes na economia e na demanda futura, enquanto que uma queda nos investimentos essa queda pode indicar uma desaceleração da economia. É importante que você entenda,
Esses indicadores que foram abordados na videoaula, eles apoiam você, enquanto gestor, na leitura e criação de cenários, de modo que você, no dia a dia, possa realizar a gestão estratégica do seu negócio com mais assertividade e maior sucesso. Pois bem, terminamos aqui o nosso bate-papo. Foi muito prazeroso, não foi? Espero que você tenha gostado. Que a macroeconomia esteja cada vez mais presente no seu dia a dia como uma fonte fecunda para suas tomadas de decisão enquanto gestor. Bons estudos, um grande abraço e até breve.